Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a doutrina da Trindade à luz da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E, de acordo com o texto da declaração doutrinária que nós lemos na semana passada, nós percebemos que em sua triunidade o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então a gente percebe que assim, em Deus existem três pessoas, mas essas três pessoas, além de serem da mesma natureza e da mesma substância, essas três pessoas coexistem num único ser. Nós somos seres unipessoais, então eu sou um ser e uma pessoa. No caso de Deus, Deus é um ser em três pessoas, certo? E aí, para seguir aqui o comentário de Russell Shedd e J. Scott, a gente verifica, que no artigo 2º da Declaração Doutrinária temos visto os preciosos atributos de Deus com algumas implicações para a nossa vida. Além disso, já nos referimos à triunidade do ser divino sem defini-la. Entretanto, como é que entendemos esse Deus de 3 em 1 e 1 em 3? É um absurdo matemático, como alguns afirmam? Ou um Deus monstro, conforme denomina Joseph Smith, o profeta dos Mormons? O artigo 2º insiste em sua triunidade. O eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Por que cremos assim? De uma forma abreviada, traçamos os fundamentos bíblicos dessa doutrina. Primeiro, Deus é um. O Antigo e o Novo Testamento afirmam que Deus é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Isaías 45, versículos 21 a 22 e Tiago 2,19. O Senhor declara: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43, 10. E de novo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Isaías 42, versículo 8. Primeiro observamos que, conforme o testemunho do próprio Senhor, é impossível ter mais do que um Deus. Simplesmente não existem subdeuses, e sua glória ele não dá a outrem. Segundo a palavra hebraica errat, vem da ideia de unidade composta. Gênesis 2, versículo 24 e Mateus 19, versículos 5 e 6, quando fala sobre uma só carne. Números 13, versículo 23 e Ezequiel 37, 17. A palavra somente um, solitário, sozinho, Yashid, nunca é usada para Deus. 2. A pluralidade pessoal de Deus no Antigo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento insiste em afirmar que Deus é um, contra o politeísmo daquela época, outras vezes parece apresentar mais do que uma pessoa como Deus. Em momentos importantes, Deus aparentemente fala no plural, nós. Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7 e Isaías 6, 8. Dois dos três nomes mais usados para Deus no Antigo Testamento ficam em forma plural, em formas plurais. Elohim, Deus, literalmente os poderosos, e Adonai, Senhor, literalmente meus senhores. E há dezenas de outros usos do nome de Deus no plural, com verbos no singular e vice-versa. Embora haja várias explicações, esses fatos continuam misteriosos para todos. Além disso, existem vários agentes divinos. Algumas vezes, esses agentes são vistos como o próprio Deus, outras vezes como distintos de Deus. O Espírito Santo, a palavra, Dobar, de Deus, a sabedoria de Deus. Provérbios 8, 22 a 31, como sabedoria de Deus. E o anjo do Senhor, Êxodo 3, versículos 2 a 15. Ainda mais diversos textos falam do Messias como Deus,
um menino nos nasceu, seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus Forte é uma palavra somente usada para Deus no Antigo Testamento. Isaías 9, versículo 6, e veja outros textos, Salmo 45, versículos 6 e 7, Salmo 110, versículo 1, Isaías 45, versículos 21 a 25, Isaías 48, 16, Daniel 7, versículos 13 e 14, Zacarias 12, versículo 10, Malaquias 3, versículos 1 e 2. No período intertestamentário, essa ambiguidade pessoal do Deus único foi muito discutida entre os judeus. A revelação em Jesus Cristo. Vamos lá. No Novo Testamento, desde a conceição aqui, concepção, tá, gente? Não é a conceição vizinha da gente, não. Então, no Novo Testamento, desde a conceição virginal de Jesus, os títulos Salvador, Deus conosco, Filho do Altíssimo e Deus unigênito são usados para ele. O verbo que estava com Deus e era Deus é quem criou e quem sustenta toda a criação. João 1, versículos 1 a 3, Colossenses 1, versículos 15 a 17, Hebreus 1, versículo 1 a 3. Observamos que, se o Deus Filho fosse criado, ele teria que criar a si mesmo, o que é impossível. É esse Deus que comprou a igreja com o próprio sangue, Atos 20 e 28, que aceitou a adoração como Deus, Mateus 2, versículos 8 a 11, Mateus 14, versículo 33, Mateus 28, versículo 9 e 17, que tem autoridade para perdoar pecado, Lucas, capítulo 7, versículo 48, e até para enviar o Espírito Santo, João 15, versículo 26, é o Filho que sempre subsistia em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sempre tinha glória junto com o Pai, antes que houvesse mundo, João capítulo 17, versículo 5, e de quem é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, Jesus Cristo é chamado o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22, versículo 13, conferir com o capítulo 1, versículo 8, e Isaías capítulo 44, versículo 6. Quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai. Ao Cordeiro, junto com o Pai, pertence o louvor, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5,13. E claramente, Jesus Cristo é chamado Deus. João 20, versículo 28. Romanos 9, versículo 5. Contudo, como visto no Antigo Testamento, Deus não dá a sua glória para outrem, e não houve Deus antes, nem haverá depois do único verdadeiro Deus. Sim. Quando João falou de João, Jesus é chamado Deus, é João? Ah, sim, João 20, 28 e Romanos 9, 5. Vamos lá. 4. O Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado pelo menos 100 vezes no Antigo Testamento e 261 vezes no Novo Testamento. No AT, o Espírito normalmente parece como apenas Deus atuando, outras vezes como alguém distinto de Deus. Muito mais no Novo Testamento, vemos o Espírito como pessoa plena, com inteligência. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 13. Vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11, e Atos, capítulo 8, versículo 29, e emoções, Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele é o outro Consolador, igual ao Filho, João, capítulo 14, versículo 16, é chamado de Deus, Atos 5, versículo 3, versículo 4 e versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, o Espírito também criou o mundo, Gênesis 1, versículo 2, Salmo 33, versículo 6, gerou Jesus, Lucas 1, 35, inspirou a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, regenera o nascido de novo e habita nele agora como templo de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o ser humano pode até blasfemar contra o Pai e Jesus Cristo, mas não se blasfema contra o Espírito Santo sem consequências eternas e horríveis. Mateus 12, versículo 31.
Nas palavras de Calvino, todos os atributos específicos de Deus são atribuídos a Ele, assim como ao Filho. Concluímos que a pessoa do Espírito Santo é Deus, da mesma natureza do Filho e do Pai. 5. As três pessoas juntas. Há mais do que 40 textos no Novo Testamento onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, sem uma ordem específica, mas sempre com papéis definidos. Sem falar de passagens trinitarianas inteiras, como por exemplo Efésios 1, versículos de 1 a 14, Gálatas 3, do versículo 11 a 14. Especialmente em João, vemos o Pai amando o Filho, honrando o Filho, glorificando o Filho. Por outro lado, o Filho ama, obedece e glorifica o Pai. E o Espírito, em vez de glorificar a si mesmo, vive para glorificar o Filho e para revelar a glória do Pai. Há três pessoas de divindade igual em relacionamento profundamente íntimo. Ainda mais, cada pessoa penetra e habita na outra, o que é chamado em teologia de pericorese. E aí, sem confundir as distinções de cada pessoa, o Espírito é o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo. O Pai está no Filho e o Filho no Pai, etc. João capítulo 14, versículos 9 a 11 e João capítulo 17, versículos 21 a 23. Contudo, há também ordem e hierarquia de função. O Pai é a fonte e planejador de todas as coisas, aquele que ama o mundo, atuando por meio do Verbo. O Filho, que assumiu a natureza humana como redentor e intermediário entre o homem e Deus, Pai, agora à destra do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho para dar vida e embelezar a criação, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para atuar na igreja. Assim, o Filho e o Espírito são os dois braços do Deus missionário, alcançando o mundo. Enfim, a igreja do Novo Testamento, apesar de não formalizarem verbalmente a doutrina, já era trinitariana na sua compreensão básica e na sua experiência de Deus. 6. História. Depois da perseguição dos primeiros séculos, à igreja, a primeira doutrina que recebeu atenção foi da Trindade, Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Já que os arianos insistiam em que Jesus era um subdeus, uma vez que os termos do texto bíblico eram difíceis de ser definidos, e porque os arianos distorceram a linguagem bíblica, os pais da igreja tiveram de inventar certas palavras para melhor articular o ensino das Escrituras. Baseadas na Bíblia, todas as igrejas verdadeiramente cristãs, no decorrer da história, têm afirmado essa doutrina central da fé. Deus existe como três pessoas da mesma natureza divina, ou seja, da mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito manifestam todos os atributos divinos. Todos são chamados Deus e Senhor, mas há um só Deus e um só Senhor. 7. O significado. Embora haja mistério na autorrevelação de Deus como Santa Trindade, é esse entendimento que é a chave da cosmovisão bíblica do universo. Nas pessoas da Trindade, temos a base da nossa personalidade finita, porque Deus pensa, escolhe, sente emoções, comunica-se, ama e se dá ao outro, é criativo, sabe o bem e o mal, etc. Nós, que fomos criados à imagem divina, temos a estrutura para viver como pessoas nesse mundo. Ainda mais, sendo três pessoas, Deus em si é o modelo das relações humanas, em família, na igreja local e na sociedade, onde há igualdade de natureza, mas distinto de função. No nível cósmico, a unidade e a diversidade de toda a criação agora tem significado, porque Deus engloba diversidade em unidade em si. Cada pessoa e cada coisa, os particulares, tem seu lugar significante no universo e, ao mesmo tempo, são todos unidos na organização do universo e no plano divino.
8. Adoração. O fato de a Santa Trindade não precisar ser adorada por sua criação. Entretanto, fomos criados para vê-la e entendê-la, para entrar em comunhão com esse Deus pela fé em Jesus Cristo. Somente assim atribuímos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo a glória que eles merecem. Diferente de outras religiões, o Deus Trino não é egocêntrico. A glória do Deus da Bíblia é uma glória compartilhada. O Pai deleitando-se no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Filho e no Pai. E esse Deus Trino nos convida a entrar nessa plena comunhão por meio de Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos o Deus da Bíblia, mais somos impelidos a adorá-lo e glorificá-lo. E nesta Trindade, agora abre aspas, e nesta Trindade não há nada antes ou depois, nada maior ou menor, mas todas as pessoas são coeternas umas com as outras e coiguais. Então, em todas as coisas, ambos, Trindade em unidade e unidade em Trindade, devem ser adoradas. Credo de Atanásio, no ano 430. Então, a gente aqui fecha, né, o comentário acerca da Trindade em relação ao que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma sobre Deus. E obviamente, né, a gente vai ter algumas dificuldades com alguns grupos religiosos, dentre eles Mórmons e Testemunhas de Jeová. A maioria das igrejas cristãs, basicamente, você não vai ter dificuldade com isso. Eu não posso afirmar, mas eu desconfio que a Igreja Cristo Vive e a Voz da Verdade é que são unicistas. Eu desconfio, não posso afirmar, né? O unicista é aquela ideia, né, de que assim é o mesmo Deus, né? Só que ele se manifesta como Pai, se manifesta como Filho e se manifesta como Espírito Santo. Não é bem a Trindade, que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, né? Que são três pessoas em um único ser, e não um ser que se manifesta com três formas. Não, ele pode até se manifestar através de três pessoas de modo diferente, enquanto três pessoas, mas não a mesma pessoa com aparência diferente, digamos assim, certo? Então isso por exemplo, você cedo ou tarde vai esbarrar com alguém que vai questionar a doutrina da Trindade. Outros vão até dizer, né, que ela é uma invenção humana, é uma harmonia da filosofia, né, com a religião e tudo tal. Mas assim, a Bíblia, como não tem uma preocupação que tem muito mais a ver com o ambiente filosófico grego, com a metafísica grega, né, com as afirmações unívocas, digamos assim, a Bíblia aponta Jesus como homem, e a Bíblia mostra Tomé chamando Jesus de meu Deus. A Bíblia diz, né, que só existe um Deus, mas a Bíblia diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo também era Deus, né? E aí alguém, não, mas é um Deus de segunda categoria, mas a Bíblia diz também que antes dele nenhum Deus se formou. Então, assim, a Bíblia não está preocupada em dar satisfação a ninguém. A gente aqui racionalmente, principalmente pela influência da filosofia grega, de Sócrates para cá, a gente, por exemplo, tem aquela questão de fazer as coisas caberem na lógica, tudo tem que estar dentro, né, de um determinado formato de pensamento, e assim, eu não sei se dá para perceber que a Bíblia pertence a uma época anterior, então a Bíblia não tem aquela preocupação que os pensadores, principalmente da patrística, né, que tem aquela influência do pensamento grego e tentam harmonizar o cristianismo com a filosofia, por exemplo, eles tentam casar as afirmações bíblicas, né, com o raciocínio, de modo que assim, não, olha só, a gente não é uma superstição não, a gente também, nós somos racionais, há uma filosofia no nosso pensamento, há uma lógica no nosso pensamento e assim por diante, né? E aí eles buscam, através da reflexão e do raciocínio, fazer caber
né, essas declarações das Escrituras, né, dentro das afirmações teológicas da igreja. E aí, né, até hoje a gente tem, né, como diz Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Mas alguém tem alguma coisa para falar antes da gente encerrar esse bloco? Que aí a gente já vai partir para Deus Pai. Oi. Você falou sobre Unicista. não, Russo, blasfemar o Espírito Santo. O que seria o blasfemar? Ah, sim. Eu posso deixar isso para a parte do Espírito Santo enquanto Deus? É tranquilo? O que foi que você falou aí? Isso, sem problema. Que aí a gente vai dentro desse assunto, só me lembra, tá? Para a gente falar sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Mais alguma outra coisa? Então a gente fecha aqui e continua falando sobre Deus Pai.